Põe na Conta, com Adriana Fernandes. Adriana Fernandes conosco, tudo bem, Adri? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Bom dia, ouvintes da Eldorado. Bom dia. Adri, a gente está vendo vários buracos, né? Um cobertor curto lá em Brasília para levar à frente o orçamento, pagar todas as contas, a máquina continuar a funcionar em 2023. Queria te ouvir sobre os cortes que estão programados na área da educação, especialmente por ensino superior. Tem vários protestos também já ocorrendo por conta disso. Esses cortes no orçamento de 2022 desse ano e também em 2023 têm a ver com os arranjos orçamentários que o governo o governo eleito vai precisar trabalhar, sobretudo porque muitos das verbas para recursos ligados à educação, à área de saúde, estão comprometidos com as emendas parlamentares, as emendas do orçamento secreto. Então, o orçamento ele vai precisar realmente de um rearranjo, e tudo isso, Carol, depende, é claro, da PEC, a PEC da transição, que começou a ser discutida, a protocolada essa semana no Senado Federal. Ela vai ser decisiva para fazer esse arranjo, e há uma pressão para diminuir o espaço para gastos nessa negociação. E é por isso que pipocam notícias de falta de recursos de aqui e acolá, porque é uma forma da sociedade pressionar para que os parlamentares não diminuam o tamanho, o alcance dessa licença para gastar na PEC da transição. Isso é um jogo econômico, mas, sobretudo, político, que acontece aqui em Brasília e com reflexos na sociedade civil em todo o Brasil. Cada setor busca o seu espaço nesse orçamento, e é dessa forma que deve funcionar, e cabe aos congressistas decidirem o que fazer na votação da PEC da transição. No caso do orçamento. Do orçamento. No caso dessas entidades de ensino superior, eles falam de um bloqueio de 1 bilhão e 400 milhões de reais na educação, sendo 344 milhões de universidades. Já o Ministério de Ciência e Tecnologia diz que o impacto estimado pelas entidades é de 450 milhões de reais. Bom, a gente continua acompanhando para ver o que pode mais vir por aí, afinal de contas falta um mês exatamente para acabar o atual governo, e daqui no máximo 2 semanas, né, Adri, tem que votar o orçamento 2023, com essa questão do Bolsa Família que você está acompanhando de perto, mas que outros impactos a gente pode ter ainda nesse orçamento 2023 deixado pelo governo Bolsonaro para o governo Lula? O governo está prometendo desbloquear, né, fazer um novo desbloqueio em dezembro, mas tudo vai depender de questões também políticas. Exatamente por isso, porque tem um projeto que eu já comentei aqui na Rádio Eldorado, tem um projeto, um PLN 39, que ele libera recursos para pagamento, ele faz uma série de manobras, artifícios para liberar emendas parlamentares, emendas parlamentares, e recursos que estão no orçamento são manobras, né, contábeis, para permitir já esse pagamento aqui nesse ano, aqui em 2022. Esse projeto ele foi aprovado na CAM, foi aprovado na CMO, Comissão Mista de Orçamento, mas tem resistência, sobretudo, do governo de transição. A expectativa é que, se ele for aprovado, libera recursos para as emendas de relator, que são as emendas do orçamento secreto, e aí com folga para outras áreas. É isso que está em jogo no orçamento deste ano. A expectativa é de desbloqueio em dezembro, como acenou o secretário do Tesouro Nacional, Paulo Vale, em entrevista ontem aqui em Brasília.
Adri, a gente está vendo essa proposta, né, dessa PEC começar a tramitar pelo Senado, conseguiu as assinaturas. Ao mesmo tempo, apesar desse tempo exíguo que você tem sempre colocado aqui para a gente, teve manifestação do presidente da CCJ do Senado, o senador Davi Alcolumbre, descartando iniciar discussões da PEC nesta semana e disse que é preciso ainda alinhar o texto com a Câmara dos Deputados. Apesar de ontem também já ter sido firmado aquele apoio formal à reeleição de Arthur Lira na Câmara por parte da base, né, do PT, de aliados, e Lira sinalizando que vai ter uma vocação independente ali, apesar desse apoio. Como é que está esse trâmite político também, que pode levar à frente ou emperrar o avanço da proposta, inclusive com nomes que continuam sendo colocados à mesa ali à frente da economia pelo governo eleito? Carol, se a Davi Alcolumbre, que é o presidente da CCJ, por onde a proposta, né, a PEC vai ter que passar, porque ela não vai direto para o plenário, isso já foi uma indicação, né, das dificuldades maiores de negociação no Senado, significa que não tem consenso. Tem um grupo de senadores e senadores influentes que querem que a Alcolumbre, em primeiro lugar, ele quer ser o relator, tomar a frente da relatoria dessa PEC, e um grupo de senadores que estão tentando mudar um pouco o modelo da PEC, o modelo da PEC. E entre esses senadores está o senador Tasso Gereissati. Ele conseguiu o apoio, inclusive, da assinatura de Renan Calheiros aliado de Lula, que não concordou desde o início, né, com a tramitação dessa PEC. Na proposta de Tasso Gereissati, ao contrário de retirar o Bolsa Família do teto de gastos, que é a regra que limita o crescimento das despesas, a ideia, o que está por trás é você aumentar o limite. Ele propôs em 80 bilhões, esse valor pode ser elevado, mas não nos níveis dos 200 bilhões que a PEC de transição colocou, algo em torno de 198 bilhões, foi a forma como a PEC foi protocolada. Então, esse modelo do Tasso Gereissati, né, de negociação, ele aumenta o teto, o limite do teto de forma permanente, mas ele não retira o Bolsa Família. E isso faz muita diferença para economistas da área fiscal, porque consideram que haveria maior controle das despesas, inclusive se o valor não ficar em 200 bilhões de reais. Essa é uma disputa importante. Eu conversei com o senador Fernando Bezerra, ele foi procurado pelos senadores petistas para apresentar, para discutir, e ele aconselhou o PT a fazer essa mudança. Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias e, portanto, não está ainda claro o modelo da PEC. O governo eleito resolveu apresentar essa PEC logo porque estava muito ruído, muita confusão e atrasos, e já fez esse primeiro movimento quando Lula desembarcou aqui em Brasília para tomar frente das negociações. Mas ele ainda está discutindo a sua governabilidade, ou seja, fazendo alianças políticas, decidindo o espaço no parlamento em 2023, o espaço de aliados, apoiadores, e tudo passa, é claro, pelas presidências do Senado e da Câmara. Já nesse sentido, a fala de Davi Alcolumbre. Adriana Fernandes, obrigada por hoje, até sexta. Até sexta.